Ao longo da aula que nós tivemos lá, aula 4, que foi sobre matéria orgânica do solo e as transformações de carbono, a gente viu diversos motivos de benefício da matéria orgânica no solo, né? Principalmente substâncias úmicas, a gente falou o que ela agrega no solo, né? Se a gente pensar na parte química, principalmente cargas negativas, né? Aumentar o potencial de troca de cátions, né? Melhorar aquela disponibilidade de cálcio, potássio, magnésio para a planta. Se a gente pensar na parte física do solo, as substâncias úmicas está relacionado com a agregação, principalmente aquela fração de umina, né, que a gente conversou. E para a parte biológica, pensando em substâncias úmicas, né, cuidado, que é aquela fração mais estável, não pense que é comida para micro-organismos, né, isso é muito importante. Os micro-organismos conseguem degradar as substâncias úmicas, né, já tem estudo disso, a gente comentou que degrada aquele manto poroso, mas essa dinâmica de obtenção de energia dessas moléculas, eles são mais lentas, né? A gente até comentou daquele tempo médio de residência, que fica lá durante séculos, né? Centenas de anos no solo, por conta dessa dificuldade. Então, quando pensar no benefício de substâncias úmicas em relação à biologia, cabe um pouco aquilo que o Francisco falou na aula dele sobre nichos, né? Então, em relação a substâncias úmicas, pode ser um dos nichos, né, que tem vários estudos falando que determinados micro-organismos preferem crescer em relação a outros. Mas, tirando esse parênteses gigante, né, que eu coloquei do que a gente viu na aula em relação às substâncias úmicas no solo, e para a planta, se a gente pensar, se a gente adicionar diretamente essas substâncias lá no solo, o que acontece com a planta, né? Sem seus efeitos indiretos de melhoria de qualidade no solo. Bom, na verdade, existe um efeito fisiológico na planta quando a gente fala de substâncias úmicas. O que seria esse efeito, né? Existe vários, um deles, que é o mais estudado, que é o mais conhecido, é que, na verdade, essas substâncias úmicas, elas se comportam como se fosse semelhante ao hormônio vegetal que a gente conhece como AIA, né? Ou ácido indolacético, ou auxina. E o que esse hormônio faz? Ele vai estimular o crescimento de raízes laterais. Então, quando coloca, né, substâncias úmicas ou incrementa nesse solo, a gente consegue ver em perfil, quando a gente analisa, uma melhoria desse sistema radicular muito grande em relação a solos pobres de substâncias úmicas. Então, isso daí é um ponto muito legal. Mas o que acontece quando a gente melhora sistema radicular, né? Vai melhorar a produtividade, vai melhorar a produção da sua planta. Por quê? Melhor enraizamento, melhor absorção de água, melhor absorção de nutrientes, vai entrar toda aquela questão de rizosfera, né, que o Rodrigo ensinou para a gente. Então, a gente vai ter um sistema de utilização e exploração do solo muito maior e melhor, tanto em relação à química, à física e também à biologia do solo, tá? E não vou entrar muito em detalhe, mas essas rotas metabólicas que são alteradas com as substâncias úmicas, existem diversos tipos, tá? Uma delas é a indução da ATPase, que é uma das moléculas de energia para essa divisão. E tem vários estudos também falando que já relatam, né, metabólitos, proteínas que são alterados, né, com a adição dessas substâncias úmicas. Então, esse tópico eu achei legal, porque a gente não abordou, né, na aula, mas faz total sentido e encaixa diretamente com o que a gente estava falando. Muito bom, eu acho que essa sua explicação, Alessandra, ela mostra ou relembra até o pessoal de quão complexo é esse tema, né? Material úmico no solo com a parte biológica do funcionamento. Não é uma relação simplesmente direta, nem simplesmente indireta, é uma mudança em vários aspectos ali que são interessantes, né? Surgiram uma pergunta aqui que acho que vale a pena a gente comentar. Se alguém quiser responder, pode. Se a Alessandra souber falar um pouquinho disso, pode falar. Que é em relação à quantificação de carbono úmico em solo, né? Como é que é feita, se é fácil, se é assertivo, ou o que significa a quantificação desse carbono orgânico do solo? É só o úmico que é quantificado? Como é que você vê isso? Acho que isso é uma pergunta muito para química, mas se você souber, é legal você colocar um pouquinho. Tá, eu vou falar mais ou menos como que a gente faz, né, quando é em relação à quantificação. A gente pega a quantificação de carbono orgânico total do solo, ou porcentagem de carbono orgânico que tem, a gente tira uma alíquota dessa porcentagem de carbono orgânico para começar a fazer essa separação do carbono orgânico em diversas frações, né, que a gente explicou lá do ácido úmico, fúvico e umina.
Então, assim, claro que essa metodologia existe erro, né? Está embutido na análise, mas é basicamente isso. A partir da fração de carbono orgânico que é determinado, a gente utiliza esses cálculos para separar as outras demais frações.